Graça e paz. Vou compartilhar agora um pouquinho de uma parábola muito interessante, que é do bom samaritano. Mas antes de compartilhar desse texto de Lucas capítulo 10, eu quero trazer o contexto dela. Jesus ele está conversando com mestres da lei e é questionado a ele aqui no capítulo 10, versículo 25, sobre a vida eterna. É dito assim: certo dia um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então é um questionamento na tentativa de pegar Jesus ali desprevenido para que ele pudesse dar uma palavra diferente daquilo que a lei confirmava. Mas Jesus, tendo conhecimento, ele vai retrucar isso com outra pergunta a respeito de o que diria a lei, sobre isso. Então, eles respondem assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está escrito, disse Jesus, faça isso e você viverá. Olha que interessante, Jesus vai associar a vida eterna, a salvação, a amar o próximo. Mas essa conversa não fica por aí, afinal de contas, Jesus está discutindo com mestres da lei. Então, esses homens perguntam o que seria amar o próximo. E então agora entramos na parábola do bom samaritano. Então, Lucas 10, no capítulo 10, versículo 30, diz assim: certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhes tiraram a roupa, o espancaram e deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide desse homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. E Jesus questiona então, qual desses seria então o próximo? Qual desses amou o próximo? E a resposta deles, obviamente, que é o samaritano. Então Jesus disse àqueles homens da lei: vá e faça o mesmo. Então Jesus ele está ensinando aqui, nessa parábola do bom samaritano, que a boa obra, o servir, o tocar alguém, o fazer o bem para alguém, isso também está relacionado à salvação, à vida eterna. E no contexto, ele falando com homens da lei, aprendemos que não basta apenas termos conhecimento da palavra de Deus, não basta apenas conhecermos as leis ou a Bíblia de capa a capa, se nós não a praticarmos. Porque a fé sem obras é morta. Então esse texto traz para nós, no ensinamento de Jesus, que nós devemos amar ao próximo, servir. E aqui comparado com 2 religiosos e um que dentro do contexto ali não era bem visto dos mestres da lei, dos judeus, já que os judeus tinham uma rixa com os samaritanos. Mas não importa qual é a classe social, não importa qual é o povo que você faz parte, mas sim a obra. Quando nós amamos o próximo, nós tocamos, nós cuidamos, nós investimos, nós servimos. E esse ensinamento de Jesus para nós hoje diz para nós fazermos o mesmo. Ou seja, o que vale eu conhecer toda a palavra, ter o entendimento dela, mas eu não praticar, Então Jesus ele vai ensinar isso para nós. E a palavra nos ensina que aquele que ama a Jesus, aquele que ama a Deus, pratica a sua palavra, guarda e pratica. E nesse dia, então, nós somos desafiados por essa palavra, por essa parábola de Jesus, a praticarmos a palavra, amarmos, cuidarmos, servirmos, não importa a quem, mas quando nós fazemos o bem, isso também contribui
isso também valoriza a nossa salvação e faz com que nós somos considerados filhos de Deus. Aquele que se diz e aquele que apenas conhece a palavra, mas não é um praticante dela, se torna então um que está fora, né, do reino de Deus. E que nesse dia você possa ser abençoado e praticar. Qualquer pessoa que estiver ao seu lado, seja uma bênção na vida dela, seja um pequeno Cristo, seja um cristão, e ame alguém, sirva alguém, fale de Jesus para alguém, porque isso também vale a pena e é contado para a nossa vida eterna.